O São Paulo está de olho, mas está de olho sabendo que ainda tem o Thiago Carpini no banco de reservas. O Thiago Carpini sabe que a situação dele é crítica, sabe que a situação dele é das piores desde que ele chegou, e ele sabe que se não vencer o Flamengo, malinha pronta, armário vazio e muito obrigado por tudo. Isso o Thiago Carpini sabe. Thiago Carpini tem essa noção de que precisa vencer, que não há outro caminho. Uma vitória em cima do Flamengo, no Maracanã, daria uma sobrevida ao Thiago Carpini. Né? Diferente de outras situações, se vencer o Flamengo, passa a ter uma outra proporção. E aí vira uma novela, vira um jogo a jogo, vira aquela coisa tudo com hora marcada. Então o Thiago Carpini segue trabalhando, segue focado, está cada vez mais isolado dentro do São Paulo, tem o apoio dos jogadores, mas a diretoria agora muda o foco, muda a visão. O que antes era um apoio no final dos jogos, né, a final de cada partida, agora não existe mais. Existe sim uma cobrança de resultado e uma cobrança para ter uma sobrevida. A análise da diretoria é: últimos 11 jogos, 3 vitórias. E 3 vitórias em cima de times que não dá para contar muito. A Inter de Limeira lá em Brasília com 60 mil São Paulinos, na fase ainda inicial, fase de grupos do Campeonato Paulista. Vitória na Bacia das Almas contra o Ituano jogando mal. E vitória em cima do Cobressal, que é o lanterna do Campeonato Chileno, o time mais fraco dessa chave, vencendo só com um gol no minuto 70. Né? O primeiro gol saiu no minuto 70. Então, a direção do São Paulo vê que o trabalho é bem feito durante a semana, os jogadores gostam do Carpini, veem que é promissor o trabalho, porém não está tendo resultado e, principalmente, o brilho do futebol dentro de campo. Então, por isso, o Carpini sabe que se não vencer, o Flamengo vai dar adeus ao São Paulo. E o São Paulo, de maneira informal, de maneira totalmente assim informal, tá no mercado observando treinadores. E o próximo treinador do São Paulo vai ser um treinador estrangeiro. Esqueçam qualquer possibilidade de vir um técnico brasileiro. O São Paulo vai focar e está focando em técnicos estrangeiros para substituir o Carpini. Por quê? Por que estrangeiro? Qual é a justificativa? Porque a justificativa é que no mercado hoje não existe nenhum treinador que possa cumprir as etapas que o São Paulo hoje vai olhar para esse treinador, que é um treinador experiente, que é um treinador que tenha nome. O São Paulo vai gastar até um pouquinho mais para trazer esse treinador. Vai apertar o orçamento e vai trazer um treinador de nome. Oi? E o Filipão? Felipão, não. Felipão, o PVC tem informação. Tá fechando com a seleção do México, né, PVC? Não, não tá. O Filipão está em Porto Alegre, tem um problema familiar para resolver. Dona Olga tem uma cirurgia para fazer. O México não efetivou a proposta, mas não tem procura do São Paulo. Ontem, um diretor de torcida uniformizada disse que o Filipão não é bem-vindo no São Paulo. Então, não vai ser o Filipão. A gente já tinha antecipado isso aqui lá atrás. Se o Carpini saísse, não seria o Filipão. Não será Filipão. Mas assim, a questão estou dando mais do Filipão do que do São Paulo, porque não vai ser do São Paulo. O Filipão tem uma questão familiar nesse momento, teve uma consulta da Seleção do México, não acertou a ida para a Seleção do México, está no mercado normalmente, mas está em casa cuidando da família. Exatamente esse cenário. Tem um grupo, tem muitas comunidades são paulinas há um mês, pelo menos, pedindo a saída do Carpini. E cada uma fala sobre um nome. Chegou a se falar de Filipão, a torcida uniformizada disse que não quer Filipão. Falou-se muito de Luiz Zubeldia, porque o Zubeldia era o técnico cogitado junto com o Carpini na época, no início do ano. É possível que se volte a discutir o Zubeldia. Tem um técnico que teve passagem pelo São Paulo, mas eu não acho que tenha tanta aceitação, não descarto, não acho que tenha aceitação nesse momento, que é o Osório, que passou pelo Atlético Paranaense faz pouco tempo. Quando trabalhou no São Paulo, ele pediu demissão para dirigir a seleção do México, não saiu demitido, mas também não tem aceitação.
E falou-se que o Crespo poderia querer voltar ao Brasil, né? Mas assim, aí quem tem informação é o Hernan. Então, assim, ó, sobre o Zubeldia, é um treinador que é muito bem avaliado pelo São Paulo, mas hoje, vamos falar de hoje, tá? De uma situação em que você está deixando o trabalho do Carpini por ser um treinador muito jovem, ser um treinador com pouca experiência e que acabou não dando certo no São Paulo. Existe uma ala dentro do São Paulo que avalia que o Zubeldia é o Carpini argentino. É um técnico jovem, é um técnico que teve lá o seu sucesso no Lanús e também na LDU, conquistando inclusive a Sul-Americana em cima do Fortaleza do Vojvoda, mas entendem que isso é uma ala dentro da direção do São Paulo, entende que Zubeldia não é o nome, por ser muito jovem e por ter conquistado muito pouco. Ganhou com a LDU. E aí eu ouvi a seguinte frase: com todo respeito à LDU, não é o São Paulo. Então, não tem tanta força o nome do Zubeldia. Por exemplo, Rui Vitória, livre no mercado. Dificilmente convenceriam o Rui Vitória a vir para o futebol brasileiro. Eu já ouvi, e foi uma apuração minha, lá no Uruguai, Diego Alonso não topa vir para o Brasil. Diego Alonso não topa vir para o Brasil. Foi uma apuração que eu fiz lá no Uruguai, com pessoas no Uruguai. Então, o São Paulo está dando aquela sondada no mercado, muito superficial ainda, claro, porque tem um treinador que está lá ainda, que é o Carpini. Mas a questão do tempo também é algo que urge dentro do São Paulo. O São Paulo não quer, por exemplo, despedir ou mandar embora o Carpini e ficar 3, 4, 5 rodadas com substituto ou com interino, no caso, sei lá, um Milton Cruz ou qualquer outro profissional. O São Paulo quer acertar logo esse treinador. Então, por isso, observa esse mercado. Não mandaram embora ainda? Está vendo dificuldade. Oi? É por isso que não mandaram ele embora ainda? Estão esperando fechar alguém para não ficar sem técnico? É uma excelente questão, porque a informação que eu tenho é que o Carpini era para ter sido demitido no domingo à tarde. E eu trouxe a informação aqui no de primeira de que não teve nem comunicação da diretoria com o Carpini, que o Carpini estava no voo cego. Acabou o jogo do Fortaleza, ele deu a coletiva, foi embora, ninguém falou com ele. Existiu uma pressão muito grande em cima, e existe essa pressão muito grande ainda em cima do Júlio Casares para demitir. Só não foi demitido no domingo porque não houve consenso na alta cúpula do São Paulo. E um dos argumentos espera mais um pouco. Quem contratou, quem trouxe o Carpini também precisa responder. E até a informação que, inclusive, já outros colegas publicaram, inclusive o Arnaldo Ribeiro também publicou, o Tironi também, que o Muricy Ramalho, nessa escolha do novo treinador, não vai ter tanta voz ativa, porque ele teve voz ativa na escolha do Carpini. Dessa vez vai ser diferente. Então, não houve o consenso de domingo. Queriam demitir o Carpini no domingo. Só que aí foi voto vencido porque o consenso foi maior pela permanência. Quarta-feira vai ser uma outra história. E o São Paulo está observando esse mercado, mas não quer ficar 3, 4, 5 rodadas de brasileiro, por exemplo, ou 5 jogos, sem ter um treinador efetivo. Mas eu acho uma coisa curiosa aqui, Bruno. Desculpa, é só para aproveitar o gancho, que os próximos jogos são fora, né? Então também não vai ter aquela pressão da torcida. É um bom momento para ficar assim, tranquilo não vai ser, né? Mas para escolher um técnico. Agora, não faz o menor sentido deixar essa decisão para depois de um Flamengo fora de casa, além de tudo. Eu estava vendo no GE, palpite, né, de quem vai vencer 8-0, apostando no Flamengo, PVC. Então, mas aí eu acho a situação um pouco diferente da semana passada contra o Cobressal, quando eu falei que mesmo ganhando ele poderia ser demitido, né? Mas que era a minha sensibilidade, diferentemente do que foi no caso do Rogério, em que eu tinha a informação que o Rogério seria demitido mesmo ganhando se o time não convencesse. A casca de banana contra o Cobressal, e ela se efetivou, era que o time podia não jogar bem, não ser convincente e o Carpini ser demitido mesmo ganhando. Eu acho diferente a situação de amanhã. É engraçado. Eu acho que tem uma falha grave da direção do São Paulo. Acho que o Carpini está jogado aos leões.
todo mundo sabe que ele está caindo, ele está caindo, a direção do São Paulo sabe que ele sabe que está caindo, e vão esperar já caiu, o jogo do Flamengo. Não está caindo. Já então, caiu. Não, se é você isso que eu coloca acho diferente. O Flamengo fora de casa, não, já caiu. Porque se empatar também vai ser demitido. Não, então, se empatar, sim, mas se ele ganhar o jogo de 3-0 no Maracanã? Ele vai ganhar de 3-0 no Maracanã? Não, eu também acho que não. Se ele ganhar o jogo no Maracanã, a situação é diferente do jogo do Cobressal. Porque aí a informação que a gente não tem ainda, Domi, que eu adoraria ter. O São Paulo não contratou o técnico ainda. Se o São Paulo tiver um acordo com o técnico agora, e eu não sei dizer, eu não posso dizer que tem, porque eu não sei quem é esse técnico. Se você tem um acerto com o técnico, ele cai mesmo vencendo. Mas se ele vencer o Flamengo no Maracanã, vai ser uma vitória consistente, diferente de vencer o Cobressal no Morumbi. Então, se você não tem o técnico apalavrado nesse momento, e a gente não tem a informação que tenha, o Carpini pode sobreviver ao jogo do Flamengo. O Carpini pode ganhar do Flamengo no Maracanã e ser o técnico no domingo contra o Atlético Goianiense. E ser o técnico contra o Barcelona de Guayaquil. Agora, o problema é que a gente está vendo que é um jogo depois do outro. Então, se ele ganhar do Flamengo, ele pode cair contra o Atlético Goianiense. Se ele ganhar do Atlético Goianiense, ele pode cair contra o Barcelona de Guayaquil. Se ele ganhar do Barcelona de Guayaquil, ele pode cair contra o Palmeiras. Então, tem um dominó aqui para derrubar o Carpini. São 4 jogos seguidos que todos ele pode cair. Mas se ele ganhar do Flamengo, a vitória vai ser consistente e ele pode sobreviver. E essa é a maior crueldade dessa história. Ele está jogando o all-in contra o Flamengo. E em cada jogo vai ser all-in. O Manfrim Aguiar mandou aqui. Isso é bizarro. Eu concordo. Eu estou achando essa situação bizarra e muito antiprofissional com um profissional. É que eles contrataram. E a Laurinha falou, já caiu. Na minha opinião, também já caiu, André Hernan. Os jogadores, inclusive, fazem esse coro de que o trabalho é bom, que o Carpini tem que ficar e tudo mais. O próprio Carpini pede aos jogadores foco no jogo e não ficar com declarações, porque o Carpini entende que esse não é o papel dos jogadores. Isso é informação que é uma fonte muito segura, que o Carpini entende que esse não é o papel dos jogadores, de ficar defendendo o treinador toda hora em entrevista em zona mista, ou seja, qualquer lugar, rede social, qualquer lugar, que é o papel da direção, que é a direção que tem que se posicionar em relação ao futuro. Vai sair? Não vai? O trabalho é bom? Qual que é a análise? Tem que ser alguém com cargo indo a público para falar do Carpini. O Carpini se sente exposto nesse momento. Essa é a verdade. O Carpini segue trabalhando, sabe das dificuldades, mas ele, Carpini, eu posso garantir para vocês, se sente muito exposto nessa situação. E é uma situação completamente desagradável. Tem uma situação que a gente não está levando em conta. Tem uma situação que a gente não está levando em conta e que eu acho que não acontecerá. Tá? Eu vou dar. Aqui eu estou falando como opinião. O Muricy não vai pedir como opinião. O Muricy não vai pedir demissão. E o Carpini não vai pedir demissão. Mas uma hipótese que não é para ser descartada, eu diria que 1%, não é o que vai acontecer, mas o Carpini pode meter 2-0 no Flamengo no Maracanã e falar assim, cara, eu não quero ficar mais. Eu estou completamente vendido aqui, ninguém me protege, eu vou embora para casa. Porque, no fundo, é o que o profissional tratado da maneira como está sendo nesse momento. Porque não vem um diretor falar. Desde a derrota para o Fortaleza, ninguém apareceu. O Carpini foi para a coletiva, saiu da coletiva, foi para casa, foi dar o treino na segunda-feira, e a gente está aqui dizendo que ele podia ser demitido no domingo. Também fiquei tentando apurar se ele ia ser demitido no domingo. A gente sabe como é o futebol. Agora, ele não foi demitido no domingo, não foi demitido na segunda, não foi demitido na terça e vai treinar o time na quarta. E se ele mete 2-0 no Flamengo? Aí pode acontecer dele ganhar e ser demitido? Acho, neste caso, diferente do Cobressal, improvável.
Porque não me parece que o São Paulo tenha já um contrato assegurado com algum novo profissional. O Não que tem. torna tudo mais irresponsável. Não tem. Então, se ele ganhar 2-0 do Flamengo amanhã, ele fica para o jogo de domingo. É aqui que está o X da questão. Que torna tudo mais delicado. Porque se o São Paulo, ao contrário, tomar 4-0 do Flamengo amanhã, nesse caso a culpa não é do Carpini, é da diretoria. Se a diretoria tem certeza que o trabalho está encerrado, então encerra. É. Se não tem certeza... O pedido da torcida... Né? Porque depois vem aqui no chat e fala assim, a mídia derruba treinador. Gente, essa diretoria derrubou o treinador, só está deixando ele lá para... Nem sei porquê, né? Não, eu acho e nesse ponto de quem derruba, eu acho que a gente tem uma cultura que precisa... Que aquilo que a gente chama de cultura do futebol brasileiro, eu chamo de analfabetismo no futebol brasileiro. Todos nós estamos vendo sangue. Todo mundo quer ver sangue. Tá certo? Todo mundo quer ver sangue. Não é a imprensa que está derrubando. Quem está derrubando é o ambiente. O ambiente inclui a imprensa. O ambiente inclui a arquibancada. O ambiente inclui as redes sociais. O ambiente inclui a diretoria. Está todo mundo querendo ver sangue. Esse é um problema que a gente tem, e esse caso é explícito do São Paulo, mas é um retrato do que acontece no futebol brasileiro. Isso já aconteceu com muitos outros, com o Silvinho. O caso do Silvinho no Corinthians, há 2 anos atrás, foi muito parecido. Todo mundo derrubava o Silvinho todo dia, até o dia que ele perdeu o jogo para o Santos e caiu. Era o Silvinho, era por causa da roupa que ele vestia, era por causa da frase que ele falava, era porque ele não combinava com o Corinthians, era porque o Corinthians não estava jogando bem, era por inúmeros fatores. Então, assim, esse ambiente, quando se diz, e o Alessandro Barcelos disse isso agora há pouco na ESPN, sobre a imprensa gaúcha, e o Abel falou na semana passada sobre a imprensa brasileira, que a crítica às vezes vai além, mas não é só a crítica, o ambiente não é só a imprensa. O ambiente inclui a imprensa, mas não é só a imprensa. Passa por todo mundo. Eu sinto muita falta de alguém vir a público da direção do São Paulo para explicar qual é a situação. Por exemplo, olha aqui, a gente já avisou o Carpini que ele está nesse jogo, mas depois desse jogo ele está fora, ganhando ou perdendo. Estamos assinando um contrato com outro clube. Bom, isso ele pode fazer silenciosamente. Acabei de elogiar o Anderson Barros por trabalhar em silêncio. São Paulo pode agir silenciosamente. O problema é que está todo mundo gritando fora Carpini. É que, nesse caso, o silêncio deve existir para a contratação do novo técnico, mas o grito agride uma pessoa. Como é que ele vai para casa dormir? E tem uma matéria no UOL hoje que está repercutindo bastante, que os torcedores do São Paulo invadiram as redes do José Mourinho. Eu vou falar uma coisa para vocês. O nome do José Mourinho não é um devaneio, tá? Não é um devaneio dentro do São Paulo, o nome José Mourinho. Porém, é difícil pela grana que o cara estava ganhando, né? Inclusive, o São Paulo tem informações de quanto ele ganhava quando estava técnico da Roma. Só que assim, eu perguntei, é um devaneio? Não, mas é muito difícil. Ou seja, tem lá o nome do Mourinho, mas é algo que é muito difícil. O nome, por exemplo... Ou seja, é um devaneio. Não, tem um detalhe, tem uma ligação aqui. Tem uma ligação aqui. O empresário do José Mourinho é o mesmo empresário do Rames. É o mesmo. Que foi o empresário. Jorge Mendes. É o mesmo empresário do Rames. E o empresário teve um papel fundamental para o retorno do Rames para o São Paulo. O empresário do Rames disse para a diretoria do São Paulo que o Rames tinha se precipitado. E por isso fez o meio-campo, fez o link para o Rames voltar a jogar pelo São Paulo. Então, esse link existe. Passar a mão no telefone e ligar para o Jorge Mendes, vem cá. Pergunta para o Mourinho se ele está a fim de vir para cá. Aí vamos negociar o salário. Essa ligação é só passar no telefone. É só fazer isso aqui. É uma situação que passa
pelos corredores do Morumbi, né, essa ideia, porém ela é tratada como muito difícil, pelos valores. E o São Paulo sabe quanto ele ganhava na Roma. E aí tem o processo de convencer o cara, aceita vir para o Brasil, São Paulo, aquela coisa toda. Não é um caminho simples. O VAR brasileiro tá disposto a encarar? Tudo isso, tem um pacote aí, né? Tem todo um pacote. O nome que a torcida do São Paulo, que está no imaginário da torcida do São Paulo, desde que começou essa história de saída do Carpini, do Hernan Crespo. Mas o que eu tenho de informação é que o Crespo está muito bem nos Emirados Árabes. O Crespo vai terminar o contrato dele, mas deve receber uma proposta de renovação. E ele está feliz lá. É um momento diferente. Ah, mas André, ele vive, também tem isso. Ele vive falando, o Crespo vive falando para todo mundo que gostaria de um dia de voltar ao São Paulo. É verdade. O Crespo gostaria de um dia voltar ao São Paulo. Só que o Crespo, para voltar ao São Paulo, o que eu tenho de informação é que, assim, hoje teria que ser assim, ó. Crespo, projeto aqui para você. É isso aqui, ó. Temos um projeto. Projeto esportivo, jogadores. Você tem 17 jogos. Tinha 17 jogos. A torcida vai estar gritando fora Crespo, burro. Esse é o nosso projeto esportivo. Tem dívida, o São Paulo deve ainda. O Crespo saiu do São Paulo faz 3 anos. Já está em 3º ano que ele foi embora. O São Paulo ainda deve. Ah, mas isso aí é só acertar lá, faz um acordo, tá tudo certo. Ok, pode acontecer isso. Mas o Crespo entende que voltar ao São Paulo não é para ser bombeiro e apagar incêndio, e sim um projeto para Crespo voltar. Então o Crespo vê, assim, a informação que eu tenho é que é muito difícil voltar agora, apesar do sonho dele e da vontade de um dia retornar ao São Paulo. Essa é a questão. Então, vamos fazer um xizinho e mais um.